Olá, boa tarde para todo mundo. A gente vai iniciar a nossa aula hoje. Hoje quem vai colaborar com a gente é a Mariana. A Mariana sempre traz muita coisa legal para juntar um pouquinho com esse lado dela da farmácia, da biologia, trabalho que ela já tem com cosméticos e também agora, né, o trabalho com óleos essenciais e todo esse conhecimento dela. Hoje nós vamos falar um pouquinho da parte de redução de cargas tóxicas, que é um dos pontos importantes no que a gente chama do nosso gráfico da saúde, que a doTERRA nos ensina num dos guias dela, que é chamado Guia Viva. Ele começa mostrando para a gente, falando que é importante a nossa alimentação, depois a gente precisa do descanso, atividade física e também da redução de cargas tóxicas. Nossa aula hoje tem bastante a ver com isso. Um dos pontos principais para a nossa manutenção de saúde é a gente poder eliminar algumas coisas que são muito sintéticas, muito fortes do nosso dia a dia. Então, às vezes a gente faz pequenas mudanças na nossa casa e esquece, às vezes, de uma coisa que faz uma grande diferença. Eu sou Fernando Perry, a gente está participando de um projeto chamado Clube Diamond e nesse projeto, que a gente vai até novembro com ele, a gente vai integrando cada vez mais a nossa equipe com aulas de temas variados que você pode compartilhar aqui junto com a gente para trocar uma ideia ao vivo aqui no Zoom ou depois a gente deixa as aulas gravadas. Se você veio aqui convidado por alguém, entre em contato com quem te convidou depois que acabar essa nossa aula. E se você recebeu esse vídeo, entre em contato com a pessoa que te enviou o vídeo para ele poder te explicar um pouquinho mais sobre o doTERRA e sobre os óleos essenciais. Legal? Então a gente vai conversar com a Má hoje. Má, a sala é sua, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigada, Fer, mais uma vez por estar aqui. Gostaria de me apresentar, mas acredito que todo mundo aqui já me conheça, né? Meu nome é Mariana Silva, eu entrei na doTERRA em janeiro, amo os óleos essenciais. Hoje, na verdade, a minha vida gira em torno deles, né? Mudei toda a minha vida desde o início da pandemia, na verdade. Eu comecei usando os óleos quando eu entrei e depois passei a ter um negócio, né, com a doTERRA. Falar dos óleos e falar da utilização deles em casa faz parte, né? A gente precisa começar essas mudanças. A gente, na verdade, a gente fala um pouco, né, de limpeza ecológica, tem gente que chama de limpeza verde, tem gente que chama de redução de carga tóxica. Na verdade, é um mix de tudo. Eliminar pragas de plantações e sim limpar a sua casa de uma forma menos nociva, menos tóxica para as pessoas que estão na sua casa e até mesmo para você. Há muito tempo atrás, eu particularmente a minha unha ela descamava e eu tive que trocar o meu detergente justamente porque ele acabava com a minha unha, então ele destruía toda a queratina da minha unha. Então parece que é uma coisa boba, mas se com a minha unha, que é uma coisa super resistente, agora imagina com o restante do nosso organismo, né? Que querendo ou não, se a gente usa topicamente um óleo essencial e ele tem um efeito, imagina também um produto, né, de limpeza que cai na nossa corrente sanguínea, o que ele pode fazer. Eu que tenho o hábito de andar muito descalça em casa, eu tenho reduzido muito os produtos de limpeza, justamente porque a gente tem uma alta absorção de componentes pela sola dos pés e a gente pisando em tudo isso, automaticamente a gente vai estar absorvendo. Então, isso também é tóxico para a gente. Deixar a casa limpa de uma maneira consciente e ecológica começa, né, nos princípios de você ir trocando aos poucos esses produtos. Claro que não são todos os produtos que a gente consegue trocar de uma maneira rápida, né? Mas a maioria deles a gente consegue. Produtos de limpeza como detergente, sabão em pó, desinfetante, água sanitária e multiuso, eles trazem muitos riscos. Um dos principais componentes desses produtos é o lauril, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que ele está, além dos produtos, a gente chama de domiciliares ou produtos de limpeza de casa, ele está também presente em alguns cosméticos. Então, esse é o maior problema, né, que a gente encontra,
tanto os cosméticos quanto os produtos de limpeza possuem compostos altamente tóxicos, altamente nocivos. E a gente consegue utilizar os óleos essenciais que podem favorecer, né, e minimizar esse grau de toxicidade dos compostos. Então, será possível deixar a casa limpa sem esses produtos? Sim, é possível. Existem várias soluções, inclusive caseiras, para substituir esses produtos e fazer uma limpeza verde, ou seja, uma limpeza consciente e uma limpeza ecológica. É possível. Então, não necessariamente utilizar os óleos essenciais. Às vezes a pessoa pode achar um pouco caro, mas os óleos essenciais podem favorecer, né, algumas outras coisas. Mas só de você fazer a redução, ontem eu achei bem bacana, eu não conhecia. Aqui em Bauru tem uma casa que chama Casa Autoral. Você já ouviu falar, Fer? E lá eles vendem produtos de limpeza ecológicos, aonde você leva a sua embalagem e é a granel. Você compra o quanto você quer. Você já ouviu falar, Fer? Você conhece? Sim, conheço. Tem um pessoal que eu conheço que usa bastante essa casa, né? Eu achei muito bacana, na verdade, eu até pensei em colocar meus produtos lá, mas lá várias outras empresas de cosméticos naturais, então eu acho que, na verdade, assim, ninguém é concorrente de ninguém, a gente só agrega, né? Eu hoje já me enxergo de uma forma diferente, acho que o marketing multinível me fez aprender isso, porque o comércio em si é assim, né? O comércio, um compra, o outro vende, e assim vai crescendo, mas eu achei muito bacana essa ideia do não utilizar embalagens, né? O sabão em pó, eles entregam num saquinho de papel, aí os líquidos você leva as suas embalagens de casa para repor. Eu achei muito bacana a ideia deles. Esse é um movimento, mano, não sei se você já viu, que é o de poucas embalagens. Tem um movimento desse na Europa, que até lojas que vendem granola, castanhas, você mesmo leva os seus potinhos. E para que você não precise ficar usando muito saquinho, muitas embalagens e tal. Então, eles estão com um movimento grande, começando em alguns outros países, de redução de embalagens. E é bem legal, que vende tudo meio a granel, assim. Eu falo assim que meu sonho era ter um empório, porque eu acho tão bacana aquele monte de grão, aquele monte de coisa, aquelas bem europeu, assim, sabe? Aquele salame em partida, a gente ainda tem esse lado do supermercado, onde é mais prático, que nem você, seus pais aí acabaram de chegar do mercado, tem que higienizar todas as embalagens. Se a embalagem fosse sua, você ia lá, enchia e ia embora, tava tudo bem. Tudo bem que teve, né, todo o trânsito aí da embalagem, mas você sabe a procedência, né, de tudo que você está utilizando. Eu acho que é muito bacana isso. Acho que é um negócio meio formiguinha, né? Não dá pra gente falar que pode perder pim-pim e tudo vai mudar, mas eu acho que se a gente começar, eu acho que isso tende a crescer. E qual que é o principal problema desses produtos de limpeza, né? Os produtos de limpeza industrializados, eles têm compostos como fosfato, que é usado para remover gordura, sendo que eles podem diminuir a oxigenação dos ecossistemas aquáticos. Na verdade, quando eu fazia biologia, eu estudei camarões na faculdade. E quando os camarões, por exemplo, existe uma mortalidade muito alta num tanque, né, de cultivo de peixes, ou num tanque, no próprio mar, né? Ou em rios, porque tem camarões de água doce. Na verdade, os camarões, eles são indicadores de poluição aquática. Então, eles são os primeiros a morrer. Então, quando acontece isso, o risco é muito grande de que mais alguém venha a morrer. No caso, os peixes, né? Depois as plantas e assim por diante. E houve, há um tempo atrás, uma preocupação com relação aos ecossistemas dos hormônios. Então, nós mulheres tomamos hormônios para tratamentos e também para evitar a gravidez, por exemplo. Toda essa urina cai nas águas e quem está pagando o pato são os peixes. Então, assim, se a gente começar a diminuir, né, a reduzir essa excreção ou tudo isso que a gente joga nos rios, em um pouco tempo a gente talvez consiga revitalizar essas águas.
Mas tudo é preocupante. Então, quanto menos produto tóxico a gente conseguir utilizar, melhor. Aqui em casa eu tenho feito o reaproveitamento do óleo fazendo sabão para lavar roupa. Então, é uma outra coisa que é possível. Na verdade, eu faço duas coisas. Eu troco óleo por óleo novo no mercado. No mercado, a cada 4 litros você ganha um. E quando eu não tenho muito óleo, né? Na verdade, eu fazia isso na época do buffet. Agora que eu tenho menos, eu mesma faço o sabão. Então, eu não compro mais sabão em barra. E eu tenho até reduzido o sabão em pó que eu compro, porque eu tenho ralado em barra que eu faço. Então, assim, tem reduzido muito, muito mesmo. E ele limpa muito melhor do que o sabão industrializado. Depois, se alguém quiser, me manda uma mensagem que eu mando a receita. Não tem segredo nenhum. Tem gente que tem medo porque mexe com soda, tal, mas é bem tranquilo. A soda fica toda, você faz um cálculo e a soda fica todinha diluída, ela não vai corroer, não vai comer nada da mão, não acontece nada. É bem tranquilo o processo. É bem fácil. Tudo em pouca quantidade pode não fazer mal, mas imagina milhares de pessoas usando esses produtos e despejando em rios, lagos, praias, enfim. Agora que começa esse calor, ainda bem que tem o Covid, né? Não tem tanta gente na praia, tirando feriado que o pessoal na praia não tem Covid. Mas a quantidade de lixo, né, que a gente utiliza, por isso que eu acho que essa ideia da embalagem é uma ideia incrível, para a gente pensar o tempo que demora de decomposição do saco plástico, de uma garrafa PET, por exemplo, ela é quase que eterna. A gente vai morrer e a garrafa vai continuar aí. Ela não se decompõe com tanta facilidade. E ela cai aonde? Cai no mar. Daí tem tartaruga que come e morre, tem um monte de bicho, né, que curioso, não sabe o que é, se prende às vezes naquilo e acaba morrendo. Ao manusear ou inalar esses produtos, surgem também danos para a saúde, como problemas dermatológicos, que seriam as alergias e dermatites, né, cutâneas ou de pele, e os problemas respiratórios. Tem muita gente que tem rinite, sinusite, asma, que tudo pode desencadear por um problema de um composto químico agressivo, né, alergênico. O Lauril, na verdade, nós brasileiros amamos o Lauril, sem saber, porque ele é o nosso agente de espuma. Infelizmente, a gente ama fazer espuma, né? Então, o sabão que não faz espuma não limpa. A gente, infelizmente, associa a limpeza à espuma. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É porque faz espuma que limpa. Até o Fer uma vez comentou que quando ele morava na Índia, eles usavam uma pasta que não fazia espuma e lavava do mesmo jeito a louça. E aqui a gente tem esse hábito, né, de colocar o detergente na bucha, colocar embaixo da água, ficar lá massageando a bucha até fazer espuma para poder lavar, achando que na verdade é a espuma que limpa, e não é o produto que está ali que tem que ter a capacidade de limpeza. Então a gente tem que desmistificar a espuma da limpeza. São mais de 16 mil artigos científicos que comprovam os malefícios desse componente, que é o lauril sulfato de sódio. Ele está presente na maioria dos produtos de higiene pessoal, sabonete, principalmente sabonete glicerinado, que é aquele sabonete transparente. Para ele fazer, a glicerina por si só ela limpa, mas ela não faz nenhuma espuma, zero. Então, para que ela faça espuma, uma espuma densa, uma espuma macia, que a gente fala, que é aquela espuma que não deforma rapidamente, é adicionado lauril na composição do sabão. No processo de saponificação, a gente não tem a espuma, ela não faz. O óleo que produz espuma, que é adicionado no processo de saponificação, é o óleo de rícino, que é o óleo da mamona, é um óleo vegetal. Ele não causa, ele não é tóxico e ele, quando na saboaria natural, ele é utilizado como agente de espuma. Na saboaria artesanal, que a gente compra aquela barra de glicerina e derrete a glicerina,
todo mundo adiciona o Lauril justamente para poder fazer espuma. E esse é extremamente tóxico, extremamente agressivo. Ele pode causar irritação na pele e nos olhos, ele é super tóxico, pode trazer problemas de fertilidade, porque ele causa um dano celular irreparável e pode até mesmo desenvolver um câncer caso a pessoa tenha alguma probabilidade de ter. Os sabonetes antibacterianos também foi uma coisa que eu hoje não vejo eu, Mariana, tá? Eu não vejo um uso indiscriminado desse sabonete. Eu acho que teve uma fase que a gente utilizava muito o Protex. Era um sabonete assim que tinha até um marketing muito grande, mas eles deram uma boa diminuída nesse sabonete. Esse Lifebuoy, eu lembro quando veio para o Brasil, eu era adolescente e hoje eu não vejo mais. Até foi difícil achar essa foto para colocar aqui, mas eu quis colocar justamente porque ele fala muito, né? Essa proteção antibacteriana, tal. Na verdade, o simples fato da gente lavar as mãos, a gente já elimina o excesso de bactérias da nossa mão. A gente tem 2 floras bacterianas na mão que a gente não consegue eliminar por si só. E elas convivem super bem com a gente, né? Ela não causa nenhum malefício a ninguém. Se a gente fizer um suave, né, pegar um cotonete e fizer um esfregaço na mão e colocar numa placa, né, de uma placa microbiana, vai nascer um monte de fungo e bactéria e a gente convive com elas muito bem. Isso não quer dizer que a gente não tem higiene, faz parte da nossa flora. Por isso que a gente não pode. O excesso de lavar as mãos também pode causar uma patologia de pele, porque a gente tira toda essa imunidade que a gente tem na nossa pele. Então, assim, o uso desse sabonete com antimicrobiano em todas as lavagens, em todos os banhos, isso não é bom. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, justamente porque a gente pode acabar com a nossa resistência da nossa pele. Afinal de contas, é a nossa pele que é a nossa primeira barreira para que nenhum germe, nenhuma bactéria, nenhum vírus consiga adentrar o nosso organismo. Então, como que a gente pode ter um consumo mais consciente de todos esses compostos, né? A mudança deve começar, em primeiro lugar, com as suas escolhas. A gente deve preferir produtos que possuem menos ou nenhum agente químico agressivo. Na verdade, todos os componentes de qualquer formulação, seja ela uma formulação verde ou não, tem um produto químico. A gente tem que pensar que ele não deve ser tão agressivo ou tão tóxico. Compre apenas de empresas certificadas. Hoje já existe um selo verde. Tome cuidado, que às vezes o selo verde é só para alguns componentes da formulação. Hoje qualquer um pode pegar esse selo e colar, fazer um copia e cola no rótulo e falar que é verde, certo? Não é porque alguns componentes são menos tóxicos que ele por completo é. Não existe nenhum critério com relação a isso. Não existe nenhuma certificação ainda no nosso país, no Brasil, para ter esse selo. Ainda está em trâmite toda essa legislação. Além disso, evitar desperdício. Tem gente que gasta uma tampa de um produto ou um frasco para tirar uma mancha da roupa. Prestar atenção, né? Utilizar menos produtos, utilizar uma menor quantidade para ter um resultado mais efetivo, um resultado melhor. Uma solução que é bacana é a reutilização, tanto de produtos quanto da água. Então, às vezes, ao invés de você jogar a água da sua máquina fora, você pode guardar, que eu quero dizer assim, reutilizar, às vezes para lavar o chão da cozinha, às vezes para lavar um pano de chão, que normalmente, né, já está sujo mesmo, a água não vai estar, ninguém aqui tem uma roupa imunda como um pano que limpa o chão. Ela vai estar, às vezes, suada, né, com gordura, mas você pode reutilizar. A limpeza verde, então, associada aos óleos essenciais, como que isso pode favorecer, né? Os óleos, eles podem auxiliar na remoção de bactérias, micro-organismos e fungos.
Justamente por quê? Porque na natureza eles têm esse mesmo efeito. Dentro das plantas, o mecanismo de ação dos óleos essenciais é exatamente esse. Então, eles podem favorecer em algumas etapas da sua limpeza, que eu acho essa parte a parte mais interessante dos óleos quando a gente pensa em limpeza verde. Eles são extratos, então, extremamente concentrados, retirados de plantas, que atuam na natureza como um mecanismo de defesa natural contra ameaças e doenças ambientais. Por isso que a gente tem alguns óleos que a gente coloca em difusor e melhora, né, o ambiente da casa, além de trazer um equilíbrio emocional para todo mundo. Ele consegue fazer uma limpeza do nosso ar, uma proteção natural para nós nesse ambiente. Então, não só deixando cheiroso, a gente tem que desassociar essa ideia do cheiro com os efeitos. Então, tudo que tem efeito é óleo essencial, tudo que tem cheiro é essência. Então, assim, tem muita gente que fala assim, eu queria tanto aquela essência de lavanda. Tudo bem, você gosta do cheiro de lavanda, não é o mesmo cheiro do desinfetante de lavanda, porque não é uma essência que colocaram no produto, ela não tem efeito nenhum. Não vai te trazer nenhum benefício, nenhum bem-estar. No caso dos óleos essenciais, você vai ter benefícios utilizando os óleos, além de um cheiro muito agradável e muito mais concentrado do que o da essência. Porém, muito mais volátil. Então, o tempo, né, que aquilo vai ficar perfumando um ambiente, por exemplo, ele é muito reduzido quando comparado a uma essência artificial. Porém, a essência artificial volta naquele mesmo caminho. É um produto altamente tóxico, em alguns casos, né, podem trazer alguns malefícios, enquanto que os óleos essenciais não têm, né, esses problemas. Na verdade, a gente não pode falar que não é químico, por isso que eu falei que a gente não... eu não uso nenhum tipo de produto químico. Não, tudo é química. Você pode não usar um produto tóxico ou um produto quimicamente agressivo, mas óleo essencial também é químico, certo? Não tem como a gente... não gosto de química. Não tem como. Tem que entender um pouquinho para poder ver como que eles funcionam. Porém, eles são eficazes por serem muito dinâmicos e complexos. E os complexos não desenvolvem resistência transformando as superbactérias. Qual é a diferença? Se a gente utiliza algum componente, como é o caso do triclosan, que ele, na verdade, nos Estados Unidos, ele já foi proibido. Por quê? Porque ele causava a formação das superbactérias ou das bactérias resistentes, né, a alguns compostos. Então, nos Estados Unidos, em países desenvolvidos da Europa também, ele também foi proibido. Aqui no Brasil ainda existem algumas formulações, principalmente sprays antissépticos, eles têm muito triclosan na composição, então tomem cuidado. Ele é bem tóxico. Bom, para limpeza verde, a gente tem alguns óleos aqui, eu fiz uma listinha, que você pode utilizá-los tanto em formulações quanto no seu difusor, para fazer a limpeza do seu ar e do ambiente onde você está. O óleo essencial de limão, o On Guard, o melaleuca, o lavanda, o peppermint, o lemongrass e o wild orange. Na verdade, se a gente for perceber, os cítricos são muito utilizados, talvez pelo frescor que eles tragam, né? O peppermint também traz um ambiente mais fresco, um ambiente mais geladinho. Agora, nesses dias de calor, ele pode ser muito bem utilizado, principalmente no pescoço, aqui nessa região que a gente fica mais quente, para dar uma boa refrescada. Outros produtos que a gente pode adicionar, e a mistura entre eles, a gente consegue fazer diversos outros compostos, seria o bicarbonato de sódio. E ao invés de você comprar aquele sachêzinho bem pequenininho que fica pendurado no mercado, já compra aqueles de quilo, que daí você consegue fazer pasta para remover mancha da roupa, adicionar no seu... eu vou passar uma receitinha que até o Fer me mandou ontem, que eu achei muito legal. Os cristais de limpeza para colocar na roupa, para ficar mais perfumado. E o bicarbonato por si só, ele clareia as roupas. Então, quem utiliza muita roupa branca,
É excelente a utilização do bicarbonato. O vinagre branco ou de maçã, não utilizem o vinagre com cor, principalmente o branco de maçã ou até o vinagre de álcool. Os vinagres com cor podem manchar as roupas. Não necessariamente isso é uma regra, mas é melhor você utilizar os que não tenham cor. O ácido cítrico, às vezes, para fazer uma regulação de pH, ele é legal, em alguns casos. Se você for usar só o vinagre, não tem essa necessidade. A vodka pode ser substituída pelo álcool de cereais em algumas situações, né? O álcool de cereais ainda sai um pouco mais em conta do que a vodka, mas também pode ser utilizado em algumas formulações, principalmente para limpeza de superfícies, limpeza de fogão, limpeza de geladeira. A gente pode utilizar bem essas soluções alcoólicas para a gente poder fazer uma boa higienização. Agora que está todo mundo aí fanático por um álcool 70, se a gente adicionar ainda um óleo essencial, fica um produto completo. Bom, a gente tem o líquido geral. Eu não posso falar que substitua nenhum componente, nenhum produto. Aí vai a criatividade de cada um para poder pensar onde pode utilizar. Mas esse daqui a gente pode utilizar tanto no banheiro quanto na cozinha em áreas comuns. Você vai utilizar 1/4 de xícara de vinagre branco, que na verdade quando eu falo vinagre branco pode ser qualquer um dos que eu falei. Pode ser o branco de maçã ou o de álcool. 1 xícara de água e 30 gotas de óleo essencial, que pode ser da sua preferência. Eu adoro o cheirinho do óleo de limão. Então, você utiliza o óleo de limão. Aí fica a critério de cada um. Adicionar todos esses ingredientes em um frasco spray, pode ser aquela válvula gatilho, né? Que tem gente que tem aquele biquinho que abre e fecha e você borrifa embaixo. Agita bem e aplicar nas superfícies desejadas. Normalmente, o ideal é que a gente sempre agite antes de usar, porque às vezes o óleo essencial não mistura na água e nem no vinagre branco, né? Ele tem até uma boa diluição no álcool, mas às vezes no vinagre, principalmente na água, ele não dissolve tão bem. Ele até se mistura um pouco, mas ele não fica diluído completamente. Então, o ideal é você agitar e utilizar. Aí, aqui tem algumas diquinhas de combinações que ficam bem agradáveis para você poder utilizar para limpar, né, as superfícies aí, que podem ser, como são 30 gotas, né, de óleo essencial, você pode pôr 15 gotas de lavanda e 15 gotas de limão, 10 gotas de eucalipto, peppermint e wild orange, 30 gotas do On Guard, que daí você já vai estar auxiliando até a fortalecer a sua imunidade. Eu acho que de todos eles, é o que, para mim, hoje poderia ter uma ajuda, principalmente agora nessa fase de pandemia. A gente está precisando, né, colocar lavanda e On Guard na caixa d'água. E 15 gotas também de On Guard e 15 de toranja também fica bem agradável. O cheiro do On Guard, para mim, é muito agradável. Eu acho que até tem um cheiro de limpeza, um cheiro de... traz uma certa tranquilidade, então aí vai do gosto de cada um. O amaciante de roupa é o vinagre branco com óleo essencial. O vinagre, na verdade, a quantidade que você vai utilizar dessa mistura seria a mesma que você já utiliza de amaciante. Então, se você usar aquela tampa do frasco do amaciante, você vai usar a mesma quantidade de vinagre. Nossa, mas o amaciante parece que é super concentrado. Vou usar só isso de vinagre? Sim, só aquilo de vinagre. Na verdade, o óleo essencial, ele não vai amaciar a sua roupa, ele só vai trazer uma fragrância para a sua roupa. O que vai amaciar realmente é o vinagre. Ele tem um poder de retirar os resíduos que endurecem a roupa, que tem as propriedades, ele tem a propriedade de destruir alguns minerais que são encontrados na água dura, tornando a roupa mais macia. Então,
o vinagre que tem o poder de amaciar. Na verdade, o vinagre tem algumas características muito interessantes. Se você for lavar uma roupa pela primeira vez, muito colorida, e você colocar o vinagre na água, ele vai segurar a cor na roupa. Então, isso é uma característica bastante interessante do vinagre. E a outra é o fato de amaciar as roupas, principalmente toalha de banho, que às vezes a gente lava, ela fica dura, a gente coloca 1 quilo de amaciante, e na hora que a gente vai se enxugar, a toalha não enxuga. Por quê? Porque o amaciante, ele tem dentro da sua formulação uma alta concentração de gorduras, de óleos. Então, isso dificulta muito a absorção de água. Então, o ideal é utilizar mesmo o amaciante, hein? O vinagre, para quebrar, né, esses minerais que são encontrados na água. A gente pode utilizar, então, essa mistura, adicionar 60 ml no ciclo de enxágue da máquina, agitar, ou misturar bem o líquido antes de usar, para que o óleo essencial e o vinagre não fiquem separados. Então, não fica óleo para um lado e vinagre para o outro. Então, agita e joga na máquina. A minha máquina, por exemplo, é aquela que tem um reservatório, porque é aquela porta frontal. Então, aí não tem jeito. Eu coloco lá e ela, por si só, se mistura e cai lá dentro. Jeito de eu colocar, abrir a tampa e jogar dentro da água. Senão, eu tomo um banho, né? Aromatizar ou amaciante se você quiser. Se você não tem aquela... Tem gente que tem alergia ao cheiro, que é só a maciez. Se você tiver algum problema com cheiro, quiser colocar o óleo essencial para uma possível fragrância, legal. Se não, só o vinagre por si só já resolve, já amacia a roupa. E vai ficar com cheirinho de vinagre. Claro que se você colocar aquilo no sol, o cheiro de vinagre evapora. Ok? Podem ficar tranquilos. Utilizar mais ou menos de 25 a 35 gotas é o suficiente para mais ou menos 1 litro de vinagre. Vai ficar um cheirinho não muito intenso, mas vai ficar um cheirinho bem agradável. Esse daqui eu achei muito bacana. Quem chegou cedo, eu estava conversando com o Fernando. Aqui a gente ainda não tem esse hábito. Eu comprei algumas vezes um amaciante que ele vinha dentro de um, agora eu lembrei, acho que é Tide, a marca. Ele vinha dentro de um papelzinho biodegradável, onde dentro tinha um líquido, que aí você jogava dentro da máquina e ele por si só, ele já tinha, ele era sabão e amaciante ao mesmo tempo. Então você jogava lá e lavava a roupa e estava tudo bem. Ele já vinha como se fosse uma dose específica. Mas aqui a gente achou, o Fer achou essa receita, eu coloquei aqui. Você corta o tecido em quadradinhos de 13 por 13 centímetros cada um. Aí você vai borrifar vinagre nesse tecido. Espera o vinagre puro. Quando ele tiver, você borrifa de um lado, vira o tecido, borrifa do outro. Deixa ele meio encharcadinho, mas espera ele secar um pouco. A hora que ele estiver começando a secar o vinagre, você adiciona algumas gotinhas do óleo essencial nesse pedacinho de tecido. De 3 a 5 gotas em cada quadradinho de tecido cortado. Esse quadradinho, quando ele estiver quase seco, você já coloca ele na máquina. Principalmente na secadora, que é um hábito americano. A gente aqui não usa tanta secadora, mas você pode também utilizar na sua máquina de lavar roupa também, no final do processo, na hora que ele estiver ali no fim do enxágue, para poder aromatizar e amaciar a roupa ao mesmo tempo. Esse aqui eu já achei muito interessante também, além desse tecido com óleo essencial, que são os cristais para amaciar a roupa. Eu, como cosmetóloga, já pensei no escaldapé, porque a gente faz, o processo é muito parecido. Então, quem gosta muito de escaldapés com sal grosso ou banho de sal grosso, tem bastante gente que tem ainda o hábito de tomar banho com sal grosso,
O processo é muito parecido, então quem quiser fazer em casa é só pegar mais ou menos essa receita para poder fazer. É misturar o sal grosso com óleo essencial. Então você pega um recipiente, adiciona de 20 a 30 gotas de óleo essencial e mais ou menos meio quilo de sal grosso. Uma coisa que a gente usa na cosmetologia é colocar um pouco de álcool para solubilizar e fazer com que esse óleo essencial se distribua de uma forma mais homogênea. Aqui vão ficar mais concentrados em alguns grãos e menos concentrados em outros, mas eu acho que tá tudo bem, porque a gente vai utilizar uma grande quantidade. No caso de você fazer, vamos dizer, 2 quilos, você não vai vender os 2 quilos, a pessoa vai comprar um frasquinho de 100 gramas. Então, existe a necessidade de uma mistura mais homogênea desse óleo essencial nos grãos de sal para fazer um escaldapés ou um banho aromático. Enfim, após você fazer esse sal aromatizado, você acrescenta mais 125 ml ou 125 gramas, na verdade, dentro da farmacotécnica que a gente fala, ml e gramas são muito proporcionais. Você pode acrescentar. E depois que você fez essa mistura de bicarbonato, sal grosso e óleo essencial, essa mistura você vai adicionar 3 colheres de sopa ao ciclo de enxágue da sua roupa. Eu acho que daí necessariamente precisam ser as máquinas que têm abertura superior, não a abertura frontal. Porque eu não sei se a máquina consegue absorver toda essa carga seca de compostos. Ou talvez fazer uma solubilização disso em água e adicionar na máquina desse mesmo composto. Porque aqui ele fala que é para adicionar diretamente os cristais aromatizados à água da máquina. Então, tem que ser aquela que abre em cima. Bom, gente, aqui ficaram algumas receitinhas e algumas ideias. Se você gostou, vá começando a mudar aí as suas rotinas de casa. Certo? Aqui tem os meus dados do meu Instagram e meu Facebook, que agora eles mudaram. Quem quiser conversar comigo, só mandar um direct que nós respondemos. Certo, Fer? Muito bom. Eu acho que eu vou fazer esse negócio do sal grosso aí, eu achei bem interessante. O pessoal faz com sal de Epsom também, né? Para fazer os escaldapé e tal, né? Mas o que eu acho mais interessante dessa ideia toda é como a gente fala da história do óleo essencial como uma busca por uma coisa diferente. Algumas pessoas radicalizam e querem mudar 100% tudo, muito rápido e tal. A nossa proposta, na verdade, é que você conheça e adapte coisas que você consegue fazer no seu dia a dia, ainda que essa mudança seja pequena, que seja gradual, que não seja de todo, né, de todo momento, todo dia. Então é legal que você pense em o que eu consigo fazer de uma forma simples no meu dia. Então tem algumas coisas que são muito fáceis, né? Você deixar um sprayzinho ali que tenha um vinagre com óleo essencial no negócio para espirrar, não é uma coisa que precisa de uma elaboração, você não precisa de um fogão especial, matéria-prima diferenciada. Isso que é o mais legal. É você pensar assim, experimentar algumas coisas poucas, né? E introduzir aos poucos no seu dia. Tem umas coisas bem simples que às vezes, tipo, eu não tenho toda essa ideia de fazer umas coisas. Esses dias a gente estava limpando o fogão, aí eu peguei para limpar o fogão, coloquei um pouquinho de água, pinguei umas gotinhas de vinagre, joguei umas gotinhas de coisa, tudo no próprio fogão, eu não misturei em lugar nenhum, né? Aí coloquei umas gotinhas de algarve, uma gotinha de limão, pego uma buchinha, esfreguei tudo, limpei e depois passei um pano para enxaguar. Nem precisa ter um recipiente específico para você fazer. É muito legal você perceber. Sim, sim. O legal é isso, é você acostumar a pensar assim, poxa, isso serve para isso também. Eu poderia reduzir aquela carga tóxica também, especialmente uma pessoa que mora num apartamento, mora num lugar que fica mais fechado. Ele mal sabe que o próprio ar da casa da pessoa está cheio de carga tóxica, por conta de todos os produtos químicos sintéticos, né, ou químicos nocivos, como a Mari estava chamando, que às vezes a gente tem dentro da nossa casa.
Então é legal você pensar nisso. É simplesmente não é um neurotizar para preciso modificar tudo que eu faço, mas é incorporar pequenas coisas. Você já está com óleo na sua casa, você já está usando ele para a sua saúde. Por que não usar, como a gente fala, né, um produto para você passar no chão? Por que não usar um produto que vai deixar um cheirinho, que vai deixar uma coisa legal e a hora que você andar descalço na sua casa, você ainda está melhorando a sua imunidade ao invés de se intoxicar com aquele sintético. Eu acho que essa é a grande sacada. Cada um no seu ritmo, do seu jeito, no seu tempo, fazendo pequenas mudanças para incorporar coisas que já estão ali. E é muito interessante quando você percebe. A Mari não falou disso hoje, porque tem muita coisa diferente para você falar na parte de limpeza. Mas, por exemplo, tem um lustra-móveis que você pode fazer com limão siciliano, que fica fantástico. E ele ainda, além de preservar a madeira, ele funciona como um tipo de repelente, por exemplo, para cupins, que não iriam ali na madeira do seu móvel. Então, tem umas coisas simples, práticas, que você pode fazer e que são muito legais. Com certeza. A gente podia ver se alguém tem alguma coisa, não sei, eu não olhei o chat, se alguém escreveu alguma coisa, não estava prestando atenção. Ninguém escreveu nada, acho que o calor está deixando o povo devagar, slow motion. Vou aproveitar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, trocar alguma ideia com a Mari, fica à vontade. Ou até falar de alguma coisa que já fez, que nem você falou, né, que limpou o fogão, às vezes alguém já teve alguma experiência, já desenvolveu algum composto. Mari. Oi. Eu já fiz sabão em casa, né? Uhum. Então, tô querendo seguir isso que você acabou de falar pra gente, que eu acho super interessante. O que eu poderia estar agregando a isso? Porque a receita normal, né? A soda, o óleo reaproveitado, né? Isso. E o que eu posso estar agregando? Claro, usando um dos... Se a gente, o sabão que a gente faz, esse sabão caseiro, vamos dizer, para limpeza da casa, para lavar um pano de chão, até para lavar roupa, a gente pode utilizar esse sabão, esse óleo reutilizado, que eu acho super legal para a gente não jogar, tem gente que joga na pia. Então, assim, só o fato de já reutilizar já é um grande avanço. Aí, caso você queira algum efeito dos óleos, você até poderia estar agregando ali. Mas eu ainda acho melhor você utilizar um óleo limpo para fazer um sabonete e utilizar os óleos essenciais para você tomar o seu banho. Nesse sabão que você vai utilizar de óleo reaproveitado, você só utilizaria ele única e exclusivamente para limpeza de pano. Então, assim, pano de chão, até para lavar roupa. Se você ralar esse sabão, você pode utilizar ele para lavar na máquina, para bater pano, para bater roupa, né? Até mesmo para lavar o chão. Eu acho que a ideia é o reutilizar. Nesse caso, não colocaria óleo essencial. Você está colocando um composto extremamente eficiente em uma matéria-prima não boa. Agora, você pegar um azeite, produzir um sabão natural e colocar um óleo essencial, é show de bola, porque você tem todos os componentes ali daquele óleo vegetal, extremamente enriquecedores, que vão ter um efeito de limpeza no seu corpo maravilhoso, sem agredir a sua pele, e ainda você vai estar agregando os óleos essenciais em tudo isso. Então, isso eu acho vantajoso. Aí você tem duas coisas, você está tomando banho de uma forma muito mais saudável e ainda está agregando os óleos essenciais. E no caso do óleo reutilizado, você vai estar reaproveitando alguma coisa que você jogaria fora ou descartaria e utilizando para um outro fim. Então, assim, é a ideia do reaproveitar. O limpeza verde, não necessariamente em tudo que você for fazer, você utiliza o óleo essencial. Entendeu? Entendi. Muito obrigada, viu? Imagina! Depois eu passo para a Ana o cálculo o quanto vai de soda e o quanto vai de óleo para você fazer o sabão para reutilizar, não o sabão para tomar banho.
Boa tarde. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Tudo jóia. Eu fiz aqui um tipo multiuso Uhum. e a minha funcionária disse que assim não gostou muito, porque não fez a limpeza eficaz, mas é acostumada a comprar essa Veja multiuso. Eu falei, vou eliminar esse negócio. Eu coloquei meia xícara de água, meia xícara de vinagre, 10 gotas de On Guard e 10 gotas de limão. Tem mais alguma coisa que a gente pode acrescentar nisso aí? O bicarbonato é um composto que tem um agente de limpeza. É que assim, a gente brinca, né? Elas têm uma certa resistência a produtos. Eu tenho percebido isso na minha casa. E quem limpa a minha casa não sou eu. Então, assim, eu falo assim: olha, agora nós vamos mudar o amaciante. Ela fala: ai, já vem você com esses negócios. É o mesmo padrão aqui. Eu acho que só muda a cara. Na verdade, eu comecei a reduzir a gama de produtos, porque assim, é um produto para limpar vidro, é um produto para limpar o chão, é um produto para limpar o banheiro, é um para limpar dentro do vaso. Então, assim, eu reduzindo. Aqui em casa tem detergente, água sanitária, porque agora a gente precisa da água sanitária, ainda tem o sabão líquido e o amaciante, é o que tem de produto na minha casa. Então, assim, Fia, usa a criatividade e vamos inventar produto aí. Então, eu tenho muito vinagre, eu compro de 5 litros, eu não compro mais aquelas garrafinhas, álcool, a mesma coisa. Então, dá para você, bicarbonato, por isso que eu falei, eu compro de quilo. Então, assim, para tirar mancha, ela não compra mais Vanish, por exemplo, na minha casa. Para tirar mancha de roupa, ela faz uma pastinha ali de bicarbonato. A pastinha de bicarbonato, você tira mofo do azulejo com a pastinha, não necessariamente precisa pôr óleo essencial. Ela desencrusta o fogão, limpa forno com bicarbonato. É água e bicarbonato. Água quente, de preferência. Você faz ali uma pastinha, não precisa deixar ele dissolver por completo e passa ali. Pode colocar até mesmo o limão fruta ou o óleo essencial de limão. Mas se você colocar nesse seu multiuso o álcool também, você não colocou álcool, né? Coloquei um pouquinho. Hoje, que eu tive conversando com a Jussana, ela me falou, não, acrescenta um pouquinho mesma coisa que você falou, de álcool 70 e o bicarbonato. O bicarbonato ajuda bastante. Que quantidade, mais ou menos, de bicarbonato? Você vai colocar aí umas 2, 3 colheres de sopa, daquela maior. Não adianta pôr pouquinho, não. Senão ela vai falar, isso aqui não funciona. Ela vai deixar de lado e o seu óleo essencial vai ficar ainda perdido ali no frasco. Não, tá ok, então. Muito obrigado. Imagina. Tem umas coisas que envolvem, às vezes, gordura, né? E você usar a água morna ajuda, né? Então, você vai fazer, às vezes, uma coisa no fogão, às vezes você pode deixar um preparado com menos água para que você possa acrescentar água morna na hora de usar. Especialmente se for uma coisa com gordura, já ajuda bastante. E o limão, né? O siciliano, para essa parte de gordura, também é muito bom, porque ele é desengordurante. Eu te falei, o que eu fiz foi pingar direto ali no fogão, a água, o vinagre, os 2 óleos e espalhei, não deixei nada pronto. Essa que é a coisa, Fer. Quando é a gente que limpa, é uma coisa. Quando é alguém que limpa pra gente, as pessoas ainda têm essa resistência da mudança. E aqui em casa, a primeira coisa que eu fiz foi reduzir a variedade. Então, assim, eu já... Agora, imagina você dar um vidrinho de óleo essencial para funcionar a limpar fogão. Vai tudo embora. Não dá, não tem condição. Por isso que eu falei, você tem que ir conscientizando aos poucos. Primeiro, na verdade, o que eu fiz com a minha? Ela tinha vários problemas de saúde que ela já melhorou muito. Então, primeiro eu cuidei dela com óleo. Aí agora ela já entende que funciona. Esses dias ela chegou aqui em casa mancando. Eu falei, senta aí que eu vou passar um Deep Blue no seu pé. Aí passei, ela falou assim, nossa, o que você fez? Parece que esquentou até meu osso. Falei, é assim mesmo, já passa a dor. A hora que eu olhei, ela já estava andando para lá e para cá, feliz da vida, já nem mancava mais. Então, assim, primeiro eu cuidei dela, para ela entender como que funciona, para depois eu conseguir trocar o produto de limpeza da minha casa. Muito bom, muito bom. Camila está aí com a gente hoje, Vânia. Deve ser a Kelvin, tá abreviado ali. Bem-vinda também.
Mas suas últimas dicas de utilização de multiuso, digamos assim, vai? Não precisa nem ser de limpeza. Eu particularmente, eu faço o meu higienizador pessoal, eu faço de álcool, eu não ponho água. Eu faço álcool e On Guard, que eu carrego dentro da minha bolsa. Então, assim, eu fui no mercado, por exemplo, a gente lá entra, põe máscara, mede temperatura, não sei o que, entra no mercado, sai, põe todas as compras no carro, né? E aí o carro fica como? Contaminado. A gente não pensa nisso, né? Aí o que eu faço? Eu pego o meu spray da minha bolsa, antes, né? Passo na mão, passo no volante do carro, passo no câmbio, na maçaneta, espirro um pouco, dou uma tossida, porque daí fica aquele ar meio contaminado de óleo essencial. E aí, beleza, abro o vidro e fica tudo bem. Então, assim, é uma coisa que eu uso. Então, assim, se eu for em algum lugar, que às vezes eu saio com o Matheus para tomar um sorvete, que nesses dias a gente foi. Não tem como a gente ficar 100% trancado. Aí a gente foi sentar lá, né? Aí eu passei, tirei da minha bolsa, passei na mesa. Acho que até me achar, foi a mulher louca, né? Passei na mesa, passei por tudo. Então, assim, eu tenho o meu multiuso, que é álcool e o On Guard. Eu não uso mais nada. Às vezes eu acrescento limão, mas basicamente o que eu mais uso hoje é esse. É o que eu mais gosto. Eu fiz também de álcool 70, só que eu coloco um pouquinho de melaleuca, porque eu gosto do cheirinho do melaleuca. Aí eu ponho o On Guard de melaleuca. Então o meu eu faço com 15 gotas de On Guard e 5 gotas de melaleuca. O meu eu faço 200 ml de álcool. Eu ponho 20 ml de glicerina vegetal, porque o álcool, para mim, resseca muito a mão. Então, eu gosto da glicerina para... Eu não gosto do álcool gel, porque fica aquela gosma na minha mão. Então, eu particularmente prefiro o álcool líquido. Então, eu ponho um pouquinho de glicerina. E aí, eu coloco 20 gotas do On Guard. Seria como se fosse Isso 10 em quantos ml? Em 200 ml. Seria para cada 100 ml, 10 gotas. Então, 10 gotas. 200 ml, 20 gotas. Uhum. Não, Eu beleza. faço um pouco mais diluído. Tem gente que faz um pouco mais concentrado. Eu faço mais diluído. Ô, Mari, Oi, amor. me fala uma coisa. Quando a gente quer ter, tipo, que nem tem aquele talco antisséptico, eu tenho o hábito de, quando eu troco a roupa de cama na semana, eu sempre tenho o hábito no colchão de jogar um pouco daquele talco. Aprendi isso com a minha mãe e continuei. E que nem a Lina usa, né? Falei, aprendi com a minha mãe, né, meu? E eu continuei usando. Você já pensou em alguma coisa nesse sentido que envolva, tipo, pra gente poder jogar no colchão? A Neu até... A minha preocupação só porque assim, a minha preocupação é a seguinte: eu tô deitada, ela deita no cantinho dela, só que na hora que eu vou acordar, que eu tô fazendo exercício, alongamento de manhã, ela vai pra cama com certeza, ela anda por todos os lugares. Tudo bem, ela fica só dentro de casa, mas mesmo assim é uma preocupação, a gatinha. Então, por isso que eu já me preocupei com esse detalhe. A mãe fazendo uma consulta. A mãe parou. Mamãe, eu queria comer um brigadeirinho. Eu já vou lá te dar, tá? Tá acabando aqui. Ah, já comeu? Ah, ele já comeu. Ah, eu já faço, eu já vou lá. Tá bom. Uma forma, Ana, que é bem bacana, até a Neu deu essa receita uma vez para limpar colchão, sofá, superfície que tem estofamento, é utilizar o bicarbonato com óleo de limão. Então você coloca, sabe aqueles polvilhador de queijo ralado? Você já viu, de inox? Ele é bem legal. Então você coloca, vamos dizer, até metade de... Eu não vou saber te falar uma proporção, vou falar mais ou menos. Então você coloca assim, mais ou menos metade ali do pote de bicarbonato puro e umas 20, 30 gotas de óleo essencial de limão, tampa, agita aquilo. Depois você polvilha em cima da superfície da mesma forma como você polvilha o seu talco e depois você passa um aspirador. Deixa agir de 30 minutos a 1 hora. E depois você aspira tudo aquele pó. Ele tem o mesmo efeito do talco.
Ele é bem legal. E você poderia usar aquele mesmo gel também, o mesmo álcool que ela fez também com o On Guard também seria muito bom. Se você Então, o quiser, mesmo álcool, o álcool de cereais, o álcool 70, nem precisaria ser 70, porque aí não é uma higienização, né, de coisa externa, né? Mas você poderia usar o álcool e já usar com o On Guard para você borrifar também sobre a cama. se você não quer aspirar, né? É. Porque, vamos dizer, você vai jogar num sofá. É um sofá escuro, você joga lá o negócio branco, automaticamente você tem que aspirar, né? Senão vai ficar aquele pó branco. Agora, se você jogar o líquido, o álcool com o óleo, você não precisa necessariamente aspirar, você só borrifa ali e tá tudo bem. É bem legal, essa ideia é boa também. O alquinho é pau para toda obra também. Né? Nossa, esse álcool eu tenho esparramado pela minha casa inteira. Inteira. E todo mundo que vem aqui fala assim, nossa, que cheiro delicioso, o que é isso? Eu falo, óleo essencial. Uma coisa que a gente sempre fez na minha casa, minha mãe gostava bastante disso também, era você colocar cravo no álcool. Então você compra o vidrinho do álcool, coloca cravo, né? Fica aquele álcool com cheirinho de cravo. Aqui a gente fazia também de arnica. Então minha mãe tinha as folhinhas de arnica e você coloca ali. Ele fica também bem legal, dá para fazer uma limpeza. Você poderia ou não acrescentar o óleo essencial, mas isso em si já é um jeito de você fazer a limpeza com um cheirinho muito gostoso, né? E de uma forma mais ecológica, como a gente está falando da coisa verde, né? Você pode até pegar cravinhos, de repente até que você já utilizou para um docinho, sabe aquela coisa que você põe no docinho e joga fora, né? Você coloca ali, deixa óbvio que higieniza ele, né? Coloca ali, ele vai dando uma cor também no próprio álcool, que fica muito legal. E aí se você usa esse daí, por exemplo, você coloca o On Guard ou você coloca o limão ali nele, vai ficar bem legal também. Com certeza. Muito bom, muito bom. Gratidão aí para o pessoal que estava aí participando, quem estava assistindo junto com a gente, Má. A Má tem que ir lá atender o filhote agora, senão... Me comunicar que ele já fez tudo o que ele queria. Agora tá ficando crescido, tá ficando melhor agora a brincadeira. Muito bom. Então, gratidão, pessoal. Semana que vem a gente tem aí sábado, depois a gente vai ficar uns sábados sempre, que vai ter a convenção aqui do nosso Convenção Brasil, né? Mas no sábado que vem nós estamos combinando, né, Má? A Má com o Alessandro para fazer uma aula que a gente pediu até para eles expandirem um pouquinho aquela aula que a Mari fez do Healing Hands, para fazer duplo impacto e Healing Hands. Então a Mari e o Alessandro vão fazer juntos no sábado que vem. Então acho que vai ser bem legal também para o pessoal que não conhece, quem está chegando, e a gente poder apresentar essa parte tão bonita da doTERRA, do trabalho com os agricultores e o trabalho do projeto social que eles têm, que é o Healing Hands. Então acho que vai ser uma aula que vai ficar muito rica, muito boa. Meninas, gratidão para vocês. Má, gratidão. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, Carlos. Um abraço para você. Ó, gente, para vocês também. Bom final de semana. Agora a gente tem que entrar no freezer. Com certeza. Calor. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau.